Nós vamos dar início agora à nossa segunda palestra da tarde, mas antes dela começar, quero apresentar a palestrante, que é a professora Carolina Araújo. A Carolina é professora aqui do INPA há mais ou menos 4 anos. Ela recentemente subiu ao posto de pesquisadora permanente da casa. E ela, antes disso, foi aluna de graduação na PUC-Rio e foi direto fazer o doutorado dela na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que ela concluiu em 2004, na área de geometria algébrica. Bom, repetindo uma frase que já foi dita aqui algumas vezes a respeito de outros palestrantes e professores, ela é uma jovem pesquisadora que tem feito contribuições importantes para a sua área e também é pesquisadora nível 2 do CNPq. E agora, bom, sem mais delongas, deixar a Carolina falar. Obrigada, Roberto. Obrigada ao Roberto e aos outros organizadores pelo convite. Então, é um prazer estar aqui. O que eu quero o objetivo da minha palestra de hoje é de dar uma introdução, falar um pouco para vocês sobre o que é a geometria algébrica. Então, o título diz a geometria dos números, porque, como a gente vai ver, a geometria algébrica, ela trabalha tanto com geometria como com a parte de álgebra, né? Então, vou deixar isso claro. Então, antes de começar, deixa eu só dar uma visão geral da geometria algébrica. Então, bom, a geometria algébrica vive na confluência da geometria e da álgebra. Então, esse é o ponto que eu vou tentar deixar claro na palestra de hoje. Qual é a origem da geometria algébrica? Então, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas, resumindo, ela nasceu com a introdução das coordenadas cartesianas no século XVII. Por ser uma área muito antiga da matemática, ela tem conexões com várias outras áreas, como, por exemplo, geometria diferencial, álgebra, teoria dos números, análise complexa, topologia, equações diferenciais, física teórica, e inclusive matemática aplicada, principalmente em teoria de códigos e criptografia. Então, para tentar exemplificar a importância da geometria algébrica, eu gostaria de mencionar que, por exemplo, das 52 medalhas Fields concedidas até hoje, 10 delas foram concedidas a matemáticos trabalhando em geometria algébrica. Então, eu listei aqui os nomes desses 10 ganhadores da medalha Fields que fizeram contribuições fundamentais em geometria algébrica em conexões com outras áreas. Ok, então deixa eu começar falando um pouco sobre as origens da geometria algébrica. Então, vamos ver como é que estava a teoria dos números e a geometria no início do século XVII. Então, no início do século XVII, um dos problemas principais em teoria dos números é o problema de encontrar soluções inteiras, ou mais geralmente racionais, para equações diofantinas. Então, o exemplo mais conhecido é o último teorema de Fermat. Todos vocês já devem ter ouvido falar. Então, o último teorema de Fermat diz que a equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não admite solução inteira não trivial, diferente de zero, se n for maior ou igual a 3. Então, Fermat enunciou esse teorema ainda no século XVII, mas ele só foi demonstrado em 1995 por Andrew Wiles. Então, acredita-se muito difícil que realmente Fermat tivesse uma prova elementar desse resultado, dado que muitos matemáticos muito fortes trabalharam nesse problema e a quantidade de matemática não trivial e sofisticada envolvida na prova é enorme. Então, inclusive, vários aspectos de geometria algébrica estão presentes na demonstração de Andrew Wiles. Então, esse era o contexto de teoria dos números. E agora vamos ver o contexto da geometria no início do século XVII. Então, isso era basicamente o que a gente tinha, era a geometria euclidiana. Na verdade, por exemplo, estudo de retas, planos, círculos, elipses, etc. Mas deixa eu deixar bem claro que no início do século XVII, a geometria era bastante descritiva. Então, por exemplo, uma elipse era definida como sendo o conjunto dos pontos no plano, cuja soma de distância a 2 pontos fixos é uma distância fixa. Então, isso aqui é uma descrição desse objeto geométrico. A gente não tem, nesse contexto, uma elipse como sendo dada por uma equação. Então, isso naquela época ainda é inconcebível. Então, a geometria era descritiva, enquanto que equações apareciam mais no contexto de teoria dos números. Então, eram duas áreas de matemática bastante desligadas. Então, como que elas se encontraram? Então, isso começa
agora com a introdução de coordenadas cartesianas em geometria. Então, começa com o filósofo matemático francês René Descartes, que introduziu na sua obra Discurso sobre Método, na parte de geometria, no capítulo de geometria, ele introduz um sistema de coordenadas. Então, antes disso, para a gente parece um pouco difícil conceber isso, porque a gente está muito acostumado de, já no segundo grau, estudar objetos geométricos por meio de coordenadas, né? Então, o que o Descartes justamente observou é que a gente pode representar o plano com dois eixos x e y, e cada ponto do plano vai ser dado com umas coordenadas x e uma coordenada y. Então, com isso, qual era o objetivo de Descartes? Isso era dar uma maneira de permitir que a gente possa usar álgebra para estudar e descrever objetos geométricos. Então, agora, uma elipse desse tipo passa a ser dada por uma equação. Então, uma vez que você tem uma equação, que você tem um objeto algébrico, a gente pode fazer, por exemplo, manipulações algébricas para poder estudar esses objetos. Então, daí nasce a geometria algébrica. Então, você vai começar a dar equações. Então, a geometria algébrica vai tratar basicamente de objetos geométricos que são descritos por equações algébricas desse tipo. Então, deixa eu dar uma definição agora mais rigorosa. Então, deixa eu definir o que a gente chama de uma variedade algébrica. Então, isso pode ser feito aqui. A gente estava pensando, por exemplo, no R2, mas a gente pode pensar num Rn qualquer, em qualquer número de variáveis. A gente pode fixar um certo número de polinômios, f1 até fk, e uma variedade algébrica, a variedade x, definida como sendo zeros de f1, f2 até fk, é simplesmente o conjunto de pontos no Rn que são zeros comuns de todos esses polinômios. Então, essa é a definição que eu coloquei aqui. Então, isso daqui é uma variedade algébrica. Então, deixa eu só fazer uma observação que a gente pode estar interessado, por exemplo, em estudar um certo objeto em Rn, uma superfície ou uma variedade em Rn. A gente pode estar interessado, por exemplo, em teoria dos números. Então, a gente poderia estar interessado em encontrar soluções inteiras para essa equação polinomial. Mas, muitas vezes, você pode estar interessado, então, em soluções inteiras, soluções racionais, soluções reais. Mas a gente vai ver que, muitas vezes, é muito útil você aumentar o seu espaço de soluções para poder ter uma teoria mais completa. Por exemplo, nesse caso, a gente poderia permitir também soluções complexas. Né? E por que não? E, na verdade, deixa eu só relembrar o teorema fundamental da álgebra, que exemplifica o fato de que, quando você permite soluções complexas, você tem uma teoria uma teoria mais bem comportada. Por exemplo, o teorema fundamental da álgebra nos diz que, se você começa com um polinômio de grau d em uma variável, coeficientes complexos, então f possui exatamente d raízes complexas, contadas com as suas multiplicidades. Então, isso não é verdade se você toma, por exemplo, se você está interessado em polinômios reais e soluções reais. Então, um polinômio com coeficientes, com coeficiente no corpo dos reais, ele pode não ter nenhuma raiz real. Então, se você permite as raízes complexas, você tem sempre d soluções. Então, a gente, em geral, o que vai fazer é trocar o R por C na definição. Então, em geral, a gente vai começar com polinômios em n variáveis com coeficientes complexos, e a gente vai buscar soluções com coordenadas complexas, soluções complexas para essas equações polinomiais. Ok, então essas são as variedades algébricas. Vamos olhar para o caso especial de duas variáveis. Então, isso é o que a gente estava tratando nesse caso aqui. Então, em geral, a gente começa com um polinômio em duas variáveis x e y. E a gente vai olhar para o conjunto dos pontos no plano que satisfazem a equação f de AB igual a zero. Ao longo dessa palestra, eu vou estar fazendo uma hipótese que vai ficar implícita, que é o seguinte: eu vou supor que, para qualquer ponto, para qualquer solução
dessa equação polinomial f de x e y igual a zero, a derivada de x e a derivada de y não se anulam simultaneamente. Então, o que eu vou estar fazendo? Por que eu vou estar fazendo isso? A gente poderia, por exemplo, considerar o polinômio f de x e y igual a y2 menos x3. Se você olhar para o gráfico, a parte real do gráfico, a gente define uma curva mais ou menos com esse formato que vai ter uma singularidade nesse ponto. Singularidades são importantes em geometria algébrica, são muito estudadas, mas para o propósito dessa palestra eu não quero considerá-las. Então eu sempre vou estar assumindo implicitamente que as nossas variedades algébricas não têm singularidades. Ou seja, no caso de curvas, isso significa simplesmente pedir que as derivadas parciais não se anulem identicamente, né? Nesse caso aqui você vê que as duas derivadas parciais se anulam na origem. Ok. Então, é um teorema que você pode ver. Então, a gente está olhando para o conjunto de zeros do polinômio em C2. Se você identificar C2 com R4, então essa variedade algébrica, na verdade, vai ser uma superfície não compacta. Então, por exemplo, deixa eu olhar dois casos simples. Então, primeiro eu poderia, por exemplo, olhar para a equação de uma reta. Então, f de x, y seria ax mais by mais c. Aqui, para que eu tenha uma reta, eu vou pedir que a e b não sejam ambos iguais a zero. Então, nesse caso, o que a gente observa é que o conjunto de zeros de f, isso daqui a menos de uma mudança de coordenadas, eu posso pensar, por exemplo, como o eixo x. Então, isso daqui é simplesmente isomorfo aos complexos, que é uma reta. Então, se você pensar nisso como uma superfície, isso aqui não é uma superfície compacta. Vocês talvez já tenham visto, quem já fez um curso de variáveis complexas, que para compactificá-la, a gente tem que colocar um ponto no infinito para obter a esfera de Riemann. E deixa eu dar um outro exemplo, que vai ser um pouco mais difícil de visualizar, mas é um exemplo muito importante, que é o exemplo dado pelo polinômio y2 menos x3 mais x. Então, eu vou fazer o desenho real dessa curva. Então, isso daqui, conjunto, variedade algébrica definida por esse polinômio. Se eu olhar para a parte real, o esboço dessa curva vai ser algo mais ou menos assim. Mas isso daqui que a gente está vendo é a parte real da curva. Se eu olhar para ela em todo o C2, ou seja, em todo o R4, fica mais difícil de desenhar, mas a ideia é que isso daqui vai ser, em algum sentido, homeomorfo a um toro menos um pontinho. Então, o que a gente está vendo aqui, essa parte real que a gente está vendo aqui, corresponde no toro, a gente está pegando dois laços aqui. Esse laço, um laço fechado e esse laço aberto que passaria por esse ponto. Então, esse aqui é o desenho real, parte real que a gente está vendo aqui, seriam aqueles pedaços, aquelas curvas no toro. Ok, então, essas são, como eu falei, são superfícies não compactas, e o que a gente vai fazer no próximo passo vai ser compactificar essas curvas algébricas. Eu estou chamando de curvas porque elas têm dimensão complexa 1. Mas se a gente pensar como uma variedade real, na verdade ela é uma superfície. Então, antes de fazer a compactificação das superfícies, dessas curvas algébricas, ou dessas superfícies reais, deixa eu tentar motivá-los, né, da importância de ter uma compactificação. Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Vamos considerar uma curva C, que é uma parábola. Então, é a minha curva C, que é o conjunto de zeros do polinômio y menos x2. E agora eu vou considerar, o que eu vou querer fazer agora é o seguinte, eu vou querer entender
quais são os pontos de interseção dessa cônica C com uma reta arbitrária. Então, eu vou tomar uma reta L. Essa reta L vai ser dada, por exemplo, com a equação AY mais BX mais C igual a zero. E eu vou querer calcular agora quais são os pontos de interseção da reta L com a cônica C. Então, como que a gente faz isso? Bom, como eu indiquei ali, o que você faz é, você tem a equação da cônica, você substitui y igual a x2 na equação da reta, e o que você tem que resolver é essa equação quadrática. Agora, essa equação quadrática, lembrando, agora a gente está permitindo soluções complexas. Então, essa equação, quando A for diferente de zero, essa equação tem exatamente duas raízes contadas com multiplicidade. Então, o que a gente vê é que a interseção, depois que você encontra a solução em x, você substitui e encontra a coordenada y. Então, a conclusão é o seguinte, é que a interseção de uma reta L com a cônica consiste exatamente de dois pontos distintos, P1 e P2, a não ser que a gente esteja em dois casos. Bom, o primeiro caso é que a gente tenha uma única raiz com multiplicidade 2 para a equação quadrática. Então, isso aqui acontece quando o discriminante B2 menos 4AC é igual a zero. A gente tem uma solução. E a outra coisa que pode acontecer é o A ser igual a zero. Se o A for igual a zero, na verdade, esse termo aqui some, e o que a gente tem é uma equação linear que só tem uma solução. Então, isso aqui do ponto de vista algébrico. Então, algebricamente, essas são as duas possibilidades para a gente não ter dois pontos distintos de interseção. Então, agora o que a gente vai fazer é interpretar geometricamente o que significam essas condições. Ok, então a primeira condição, na verdade, não é óbvio, mas se você fizer as contas, vocês vão reparar que aquela condição algébrica do discriminante ser igual a zero é equivalente a você ter uma reta tangente à cônica, tangente à parábola. Ou seja, o que você tem aqui, então, essa condição algébrica é equivalente à condição geométrica da reta L ser tangente a C. E, nesse caso, a gente pode pensar que esse ponto de interseção é um ponto de multiplicidade 2. Então, assim como raízes de polinômios podem vir com multiplicidade, pontos de interseção podem vir com multiplicidade, e aqui a gente está vendo uma razão geométrica para essa multiplicidade, essa tangência. Ok, então o primeiro caso a gente já entendeu bem, e agora vamos ver o que acontece no segundo caso. Então, no caso, o que significa A ser igual a zero? Bom, isso significa que a nossa reta é dada por BX igual a C, ou seja, isso daqui vai ser uma reta vertical. E nesse caso a gente parece não ter muita chance, né? Porque aqui só tem um ponto de interseção. Essa interseção é transversal, então não faz sentido a gente contar com multiplicidade maior do que 1. E parece que nesse caso a gente está perdendo um ponto de interseção. Então, para todas as retas, com exceção das retas verticais, a gente tem dois pontos de interseção, possivelmente com multiplicidade. E as retas verticais só tem um ponto. Então, o que está acontecendo aqui? Onde é que está o segundo ponto de interseção? E o que está acontecendo aqui é o seguinte, se você reparar, duas retas, em geral, se encontram, a não ser que sejam paralelas. E nesse caso, a gente diz que elas se encontram no infinito. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Se você olhar para a direção tangente assintótica à parábola, vocês vão ver que a direção, com as direções tangentes, quando você faz x para infinito, a direção tangente assintótica vai ser uma direção vertical. Então, o que está acontecendo nesse caso aqui é que o segundo ponto de interseção da cônica e da reta está se dando no infinito. Então, o que a gente vê é que no segundo caso, as únicas possibilidades, então, de não ter dois pontos distintos de interseção, um é o ponto ter multiplicidade 2, uma reta tangente, ou uma reta vertical,
que tem um segundo ponto de interseção no infinito. Então, a conclusão é o seguinte, que se você permitir, se você incorporar as retas e a cônica, os pontos no infinito, as direções assintóticas, então toda reta intercepta a parábola, a cônica C, em 2 pontos de interseção. Na verdade, isso vale num caso mais geral. Então, se você tem, isso é o que a gente chama de teorema de Bézout, que é um teorema fundamental em curvas algébricas. Se você tem 2 polinômios irredutíveis, polinômio f de grau m, o polinômio g de grau n, então a gente vai querer interceptar essas 2 curvas algébricas. Então, vamos supor que o f e o g não definem a mesma curva. Por exemplo, se o f for um múltiplo do g, eles definem a mesma curva algébrica, a interseção vai ser a própria curva. Então, vamos supor que essas 2 curvas são distintas. Então, o que o teorema de Bézout nos diz é que as 2 curvas se intersectam exatamente m vezes n pontos, o produto dos graus, contados os pontos no infinito e as multiplicidades de interseção. Então, eu não vou definir exatamente o que é ponto no infinito e multiplicidade de interseção, mas deixa eu só observar que a gente pode dar uma definição matematicamente precisa para esses conceitos. Ok, deixa eu só dar um exemplo. Bom, falando disso, então, agora o que a gente vai fazer é incorporar os pontos no infinito a uma curva algébrica. Então, em geral, a gente vai começar com um polinômio irredutível. Esse polinômio vai definir uma curva, como uma dessas curvas que eu desenhei aqui. E a gente vai considerar a compactificação dessa curva, ou seja, eu vou definir o fecho dessa curva algébrica como sendo a curva, a coleção dos zeros comuns do polinômio f, mais os seus pontos no infinito, ou seja, as direções assintóticas. Então, nesse caso aqui, a gente teria que a curva, a compactificação de ZF seria a curva ZF, união um certo ponto no infinito que corresponde à direção vertical. Deixa eu dar um outro exemplo para mostrar que a gente pode ter mais de um ponto no infinito. Então, a gente poderia ter, por exemplo, o seguinte polinômio. Aí, deixa eu fazer o desenho real dessa curva. Então, o que a gente tem aqui nesse caso aqui, a gente tem 2 direções assintóticas. A gente tem uma direção vertical e uma direção horizontal. Então, nesse caso, o fecho, a compactificação dessa curva vai ser uma curva, união, 2 pontos. O ponto infinito vertical e infinito horizontal. E repara que o teorema de Bézout vale nesse caso. Qualquer reta vai interceptar. Se você tomar uma reta geral, ela não vai ser nem horizontal nem vertical, ela vai interceptar essa curva, cujo polinômio tem grau 2, em 2 pontos. Se eu tomar uma curva vertical aqui, ela vai interceptar a curva no plano em um ponto e mais um ponto no infinito. E deixa eu só observar que aqui a gente tem 2 retas especiais, que são o eixo x e o eixo y, que não tem interseção com a curva no plano. O que está acontecendo é que cada uma dessas retas, ela intercepta a curva no infinito tangencialmente. Então, o que está acontecendo é que para a reta, para o eixo x e para o eixo y, a gente tem um ponto de interseção no infinito, que é uma interseção tangencial. Então, várias coisas interessantes podem acontecer. Ok, então, com isso, o que a gente tem é que, compactificando a curva, o que a gente obtém ao final é uma superfície orientável compacta. Então, por exemplo, naquele exemplo que ainda está no quadro, o que eu estaria fazendo quando eu adiciono a direção assintótica aqui, que seria a direção
vertical, eu estaria simplesmente adicionando esse ponto aqui e fechando o toro. Né? No caso geral, se eu começo com um polinômio, de novo, tem aquela hipótese intrínseca aí que as derivadas parciais não se anulam identicamente para não ter singularidade. Então, com essa hipótese, todo polinômio irredutível vai definir uma curva, a gente toma o fecho dessa curva, e esse fecho é uma superfície orientável compacta. Então, o que é uma superfície orientável compacta? Bom, pelo menos topologicamente, elas são muito simples de descrever. Uma superfície orientável compacta, ou ela é uma esfera, ou ela é um toro, ou então ela vai ser um N-toro. Né? Então, seria uma esfera com um certo número de buracos. A essa superfície compacta, a gente associa um número que a gente chama do gênero. Então, o gênero exatamente está medindo o número de buracos na nossa superfície. Então, por exemplo, essa superfície aqui, a gente associa o toro. E agora a gente pode se perguntar como é que a gente faz para determinar qual é o gênero da superfície associada a um polinômio f. Naquele caso ali, eu disse para vocês que é o toro, mas se eu te der um polinômio qualquer, como é que você pode fazer, olhando para o polinômio, para determinar qual é o gênero da superfície associada? Na verdade, aqui, isso daqui é mais uma manifestação de como a álgebra e a geometria estão andando juntas. O gênero, que é um invariante geométrico da superfície, ele está completamente determinado pelo grau do polinômio, que é um objeto, que é um invariante algébrico do polinômio. Então, se você tem um polinômio f irredutível de grau d, com aquelas hipóteses sobre as derivadas parciais, então, o conjunto de zeros compactificados vai definir uma superfície orientável compacta e o gênero vai ser dado por essa fórmula aqui. Então, deixa eu anotar isso daqui. O que a gente vai precisar mais para frente? Então, f de x, y é um polinômio irredutível de grau d. Eu vou chamar de C. Então, a gente olha para os zeros de f em C2 e a gente adiciona os pontos no infinito. Então, o gênero de C como uma superfície orientável compacta vai ser, então, dado por D-1 sobre D-2 vezes D-2 sobre 2. Ok, então isso é um invariante geométrico. Ok, então o que eu vou fazer agora a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai voltar ainda a esse assunto no final da palestra, mas agora eu queria mostrar para vocês uma construção que eu acho super bonita em geometria algébrica. Uma das primeiras construções que você faz com curvas algébricas, que é o seguinte. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma curva elíptica. Então, a gente vai considerar aquele polinômio, isso aqui foi aquela curva que eu defini, que eu desenhei, aquele segundo exemplo ali. E aqui a gente já viu que a única direção assintótica naquele caso é a direção vertical. Então, deixa eu fazer um esboço aqui da nossa curva. Vou tentar fazer com algum cuidado, que isso aqui vai ser útil. Então, aquela curva C, ela vai ser dada pelo conjunto de zeros do polinômio, que tem um formato mais ou menos assim. E tem o ponto no infinito, que corresponde à direção vertical. Então, essa é a nossa curva. Os pontos no plano, que satisfazem a equação polinomial y2 igual a x2 menos x, e mais o ponto no infinito. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai definir uma estrutura de grupo abeliano nessa curva algébrica.
Então, a gente tem uma curva, que é um objeto geométrico, e a gente vai definir uma estrutura de grupo na curva. Então, eu estou dizendo aqui quem é a receita para definir a soma de dois pontos em si. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Se eu começo com dois pontos P e Q, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para definir quem é P mais Q. Então, o primeiro passo é olhar para a reta. Tem uma única reta que liga P e Q. A gente considera essa reta. Agora, vamos aplicar o teorema de Bézout. O que o teorema de Bézout diz para a gente? Que toda reta vai interceptar essa cúbica, essa curva é dada por um polinômio de grau 3, então toda reta vai interceptar a cúbica em exatamente 3 pontos, contados os possíveis interseções no infinito e a multiplicidade. Então, a gente sabe que vai ter exatamente um terceiro ponto de interseção, que eu chamei de R. E agora, para definir P mais Q, a gente reflete o R ao longo do eixo X, e esse daqui vai ser o P mais Q, por definição. Bom, isso aqui eu dei uma receita, não tem porquê vocês acreditarem que isso daqui é um grupo. Então, a gente tem que verificar os axiomas de grupo. Então, o que a gente tem que verificar? Que essa operação é associativa, comutativa. A gente tem que verificar que existe um elemento neutro e que todo ponto tem um inverso aditivo. Então, vamos verificar essas condições. Então, por exemplo, a comutatividade é clara, né? Eu tomei a reta que liga P e Q e a reta que liga Q e P é a mesma. Então, aqui não tem nada para a gente verificar. O elemento neutro, eu afirmo que é o ponto no infinito. Então, o que a gente tem que verificar? Que quando a gente toma infinito mais P... Bom, vamos ver quanto é que dá isso daqui. Então, vamos seguir a receita interpretando o ponto no infinito. Então, a gente tem que olhar para a reta que liga infinito e P. Bom, o que seria a reta que liga infinito e P? O infinito corresponde à direção assintótica vertical. Então, nesse caso, a reta que liga infinito e P é simplesmente a reta vertical que passa por P. O terceiro ponto de interseção vai ser exatamente a reflexão do P no eixo X. E aí, quando eu tomo o terceiro passo, eu reflito, eu volto para o ponto P. Então, isso aqui, de fato, é igual a P. Então, o infinito, de fato, é o elemento neutro. Ok, agora vamos ver o inverso aditivo, ou simétrico de P. Então, eu afirmo que o simétrico é exatamente dado pela reflexão ao longo do eixo X. Então, vamos ver por quê. Então, o que acontece quando eu tomo P mais menos P? Então, vamos seguir a receita. Então, primeiro a gente olha para a reta que liga P e Q, isso é essa reta vertical. A gente sabe que tem um terceiro ponto de interseção. Bom, o terceiro ponto de interseção é exatamente o ponto no infinito correspondendo à direção vertical. Então, esse é o terceiro ponto de interseção. Quando a gente reflete isso no eixo X, vai ser o próprio infinito, né? Então, o que a gente tem aqui é que, de fato, o infinito a reflexão de P é o simétrico de P. Ok, só falta, então, a gente verificar a associatividade dessa operação. Né? O que significa associatividade? Significa que para quaisquer pontos P, Q, R eu já usei, então S, a gente tem que mostrar que P mais Q mais S é igual a P mais Q mais S. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Bom, então, vamos tentar ver aqui no desenho, vamos tentar verificar essa condição. Então, deixa eu apagar aqui. Vou tentar deixar um pouquinho mais limpo. Ok, então a gente já tem aqui o P mais Q, então deixa eu tomar mais um ponto aqui, deixa eu tomar o ponto R aqui, o ponto S aqui. E agora vamos fazer P mais Q mais S. Então, seguindo a receita, a gente quer somar P mais Q com S. A gente olha para a reta
que liga o P mais Q ao S. Então, a gente tem aqui um terceiro ponto de interseção. E o que a gente faz é refletir esse ponto no eixo X. E esse ponto aqui que a gente conseguiu é o P mais Q mais S. E agora, com muito cuidado, eu vou tentar calcular o P mais Q mais S. Então, vamos calcular o Q mais S. Então, o Q está aqui, o S está aqui, então a gente olha para a reta que liga o Q e o S. Ela tem um terceiro ponto de interseção com a curva. A gente olha para a reflexão desse ponto. Então, aqui a gente tem o Q mais S. E agora a gente vai somar esse ponto com o P. Então, a gente vai olhar então, para a reta que liga Q mais S e P. A gente tem um terceiro ponto de interseção. A gente reflete. E esse daqui deveria ser o mesmo ponto que esse daqui. Então, eu espero que eu tenha deixado claro o meu ponto, que não é nada óbvio a associatividade. Então, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês a associatividade. Não é difícil, mas a gente precisaria de um pouquinho mais de teoria de curvas algébricas para poder mostrar. Mas acreditem em mim que a gente pode verificar com ferramentas mais teóricas que, de fato, a gente tem essa estrutura de grupo nas curvas algébricas, nessa curva algébrica específica que a gente chama de uma curva elíptica. Ok, então, na verdade, eu acho que isso foi muito desastroso. Eu nunca tinha conseguido fazer os pontos ficarem tão longe. Mas, enfim, agora, o que eu queria fazer, então, agora é voltar. Então, a gente estudou um pouco de geometria, agora eu queria voltar para um problema de teoria de números. Então, um dos primeiros slides, eu falei sobre sobre equações diofantinas e o problema de você encontrar soluções inteiras ou racionais para uma equação polinomial. Então, o que agora a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai voltar à teoria dos números. A gente vai começar com um polinômio irredutível. Agora a gente vai supor que os coeficientes são racionais, porque a gente está querendo fazer teoria dos números. E o que eu vou fazer é o seguinte, apesar de eu estar interessado, o que eu estou interessado é o que eu coloquei em vermelho aqui. Estou interessado nas soluções racionais para essa equação polinomial. Mas, como eu tentei sugerir para vocês no início da palestra, às vezes é importante você aumentar a possibilidade de soluções, considerar soluções complexas, entender soluções complexas para depois voltar para a questão de teoria dos números. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente começa com esse polinômio, a gente olha para os conjuntos das soluções complexas, a gente vai adicionar os pontos no infinito para ter uma superfície orientável compacta, e dentro dessa superfície orientável compacta, ou dentro dessa curva complexa, a gente vai querer olhar para os pontos com coordenadas racionais. Aqui também aparecem os pontos no infinito racionais, e isso são simplesmente as direções assintóticas que têm com direções dadas por coordenadas racionais. Então, o problema que eu vou estar querendo descrever agora é o seguinte, como é que a gente determina a estrutura desse conjunto de soluções racionais? Então, esse aqui é o objeto que o pessoal de teoria dos números está interessado, a partir das propriedades geométricas de C. Por exemplo, que propriedade geométrica que a gente viu para C? A gente, por exemplo, determinou o gênero. O gênero que vai ser dado em função do grau do polinômio, que é um invariante geométrico, uma propriedade geométrica da superfície. Então, será que o gênero, em algum sentido, vai ter a ver com o comportamento dessas curvas? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, o primeiro caso é o gênero igual a zero. Então, gênero igual a zero, pela fórmula do gênero, isso significa que a gente tem um polinômio de grau 1 ou um polinômio de grau 2.
Então, vamos ver o que a gente pode falar sobre o conjunto de soluções racionais. Então, vamos ver o que acontece no caso de grau 1. No caso de grau 1, a gente tem uma situação... Vamos supor que o grau de f é igual a 1. A gente tem uma situação muito simples, né? Então, a gente tem basicamente uma reta. Então, aqui, A e B não são identicamente nulos. E o que a gente viu é o seguinte, a gente pode fazer uma mudança de coordenadas, a menos de uma mudança de coordenadas, o que a gente tem é que o conjunto de zeros de f, isso aqui é uma reta, então o conjunto de zeros de f vai ser dado pelos complexos. E, na verdade, se a gente tomar o fecho, que eu chamei de C, isso aqui vai ser o número complexo, o plano complexo, mais um ponto infinito. Agora vamos olhar, agora é muito simples ver quem são os pontos racionais aqui dentro. Então aqui dentro, os pontos com coordenadas racionais vão ser exatamente dentro dos complexos, os racionais aqui dentro e o ponto no infinito que corresponde a uma direção assintótica racional. Então nesse caso aqui o que a gente vê é o seguinte, que uma reta complexa definida sobre os racionais, né, aqui A, B e C são racionais, vai ter um número infinito de pontos racionais. Esses pontos racionais vão ser parametrizados por quê? Então, isso que a gente tem nesse caso aqui. Se o grau é 1, o conjunto de soluções racionais para a equação f de x, y igual a 0 é infinito. Ok, agora vamos ver o que acontece no caso seguinte, que é o caso quando f tem grau 2. Ok, no caso de dar o grau 2, então f de xy vai ser dado por uma equação do tipo ax2 mais by2 mais cxy mais dx mais ey mais f. Eu vou reescrever essa equação de uma maneira diferente que vai ser mais fácil da gente tratá-la. Eu vou escrever isso da seguinte forma. Vou escrever isso em notação matricial como sendo o seguinte, eu vou escrever isso aqui em termos de uma matriz, então vai aparecer aqui A, B, F, aqui eu vou colocar C sobre 2, B sobre 2 e E sobre 2. Então eu reescrevo essa equação com essa cara vetorial. Então, eu simplesmente multiplico esse vetor, essa matriz por esse vetor coluna e esse vetor linha. Então, essa matriz aqui eu vou chamar de A. É uma matriz simétrica. Por que eu fiz isso? Porque o fato agora de a gente ter uma matriz simétrica, o que a gente sabe? A gente sabe que uma matriz simétrica é diagonalizável. Então, se você refletir um pouco sobre isso, o que isso aqui vai estar dizendo é o seguinte, que a menos de uma mudança de coordenadas, a gente pode reescrever essa cônica, a cônica é simplesmente Z de F, de uma forma mais tratável. Então, a menos de mudança de variáveis, a gente pode supor que A vai ser uma das seguintes matrizes. Então, quando a gente fizer a diagonalização, o que pode aparecer é o seguinte, pode aparecer 1, 1, 1. A gente pode ter 1, 1, menos 1. Ou, na verdade aqui talvez eu queira colocar 1, menos 1, menos 1. Ou 1, 1, menos 1. Então, essas são as três possibilidades a menos de mudanças de variável.
né? Então, eu deixo como exercício vocês refletirem e chegarem a essa conclusão a partir da diagonalização da matriz. Então, vamos ver o que está acontecendo nesses três casos aqui. Então, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, no caso 1, qual é a equação da cônica associada a essa matriz? O que a gente tem aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 igual a 0. Agora, é claro que essa equação não tem soluções reais e, portanto, não vai ter soluções racionais. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é que CQ é vazio. Bom, nesse caso aqui, a equação da cônica vai ser, esse aqui é o caso 1. No caso 2, o que a gente tem é x2 menos y2 igual a 1. Na verdade, eu posso reescrever isso daqui como sendo x mais y sobre x menos y. De novo, eu fazendo mais uma mudança de variáveis, eu escrevo isso aqui como sendo x' vezes y'. Então, nesse caso, a cônica é uma hipérbole. E, de novo, repara que para qualquer ponto T complexo, eu tenho esse ponto aqui com coordenadas T, T2. Eu tenho uma parametrização para minha hipérbole. E, obviamente, se eu tomar T um ponto racional, esse ponto T aqui, esse ponto da curva, T, T2, também vai ser um ponto racional. Então, nesse caso aqui, o que a gente observa é que CQ, na verdade, de novo, a gente vai ser isomorfo em algum sentido a Q mais os pontos no infinito. Então, deixa eu simplesmente escrever. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho aqui agora uma função de Q para C, na verdade, de Q menos o zero, que associa um ponto T, um ponto na hipérbole T vezes T2. Então, o que eu vejo é que tem um número infinito de pontos na curva com coordenadas racionais. Ok, e finalmente, no terceiro caso, então vamos ver o que acontece no terceiro caso. No terceiro caso, a gente tem x2 mais y2 igual a 1. Então, o que a gente tem aqui, deixa eu fazer o desenho real, a gente tem um círculo e a gente está querendo determinar quais são os pontos do círculo com coordenadas racionais. Mas agora, de novo, a gente pode fazer a projeção estereográfica a partir de um ponto. Então, posso tomar, por exemplo, o ponto com coordenadas 0, 1. E a cada ponto do círculo, eu vou associar, eu tomo a reta que liga o 0, 1 a esse ponto, ele vai interceptar essa reta em um ponto, e com isso eu tenho uma bijeção entre os pontos da reta e os pontos do círculo, menos alguns. Na verdade, se eu pensar nisso daqui, eu simplesmente tenho uma parametrização do círculo. Aqui eu vou tomar Q para C, que vai associar um ponto T, então aqui seria um ponto com coordenadas T, 0. Esse ponto aqui, bom, eu fiz a conta. Eu fiz a conta e esse ponto aqui seria o ponto com coordenadas T2 menos 1, T2 mais 1, 2T sobre T2 mais 1. Então, o que a gente vê é que a gente tem uma função que associa a cada ponto racional, cada elemento do corpo dos números racionais, um elemento da curva com coordenadas racionais. Repara que esse ponto aqui, se o T é racional, tem coordenadas racionais. Então, de novo, nesse caso aqui, a gente encontrou um número infinito de soluções racionais para a equação polinomial.
Então, nesse caso aqui, a gente está com um pequeno problema que o grau não determina exatamente, não determina o comportamento dos pontos racionais. Nesse caso 1 aqui, o que a gente tem é que esse conjunto é vazio, enquanto para os outros casos a gente tem um número infinito de pontos racionais. Então, isso daqui, na verdade, é um fenômeno comum, mas eu gostaria de chamar a atenção de que se a gente fizer uma pequena modificação, a gente tem um comportamento uniforme. Então, o que acontece agora se eu tomar, em vez dos racionais, eu vou tomar agora o que a gente chama uma extensão dos racionais. Isso aqui eu vou chamar, então isso aqui é o conjunto de todos os pontos complexos da forma A mais I, B, com A e B pontos racionais. Então isso daqui é um corpo, vocês podem verificar que é um corpo que contém o corpo dos números racionais e está contido nos complexos. Agora, esse corpo é muito mais próximo dos racionais do que dos complexos. Por exemplo, se você pensar nisso daqui como um espaço vetorial sobre o corpo dos racionais, isso aqui é um espaço vetorial com dimensão 2. Né? A base é 1 e I. Então, isso aqui é que a gente chama de uma extensão finita do corpo dos números racionais, para quem sabe o que é isso. Enquanto que, por exemplo, os racionais são não enumeráveis, então são altamente infinito, né? Um espaço vetorial de dimensão infinita sobre Q. Então, quando você agora, em vez de pensar em Q, você olha para QI, você repara que nesse caso aqui, você pode multiplicar as coordenadas por I ou menos I, e na verdade, em QI, isso daqui vai ser, por exemplo, na verdade, essas três formas aqui vão ser equivalentes em QI. Então, se a gente aumentar o corpo dos racionais um pouquinho, colocando simplesmente permitindo o número I imaginário, essa situação aqui muda completamente. A gente vai ter que, para qualquer... Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que o C de QI é sempre infinito. Então, a gente não tem sempre um número infinito de soluções racionais, porém, se você aumentar um pouquinho, estender um pouquinho o seu corpo, a solução passa a ser uniforme no grau. Você sempre tem que o conjunto de pontos na curva com coordenadas nesse corpo QI é infinito. Ok, então isso trata do primeiro caso. Então vamos ver o que a gente pode falar agora para o segundo caso, que era do gênero 1. Então, gênero 1 significa polinômios de grau 3 ou 4. Por exemplo, aquele polinômio que a gente considerou antes, que era o polinômio f de xy igual a y2 menos x3 mais x. Então, isso daqui é exatamente aquela curva onde a gente definiu a estrutura de grupo. Então, é um fato, um teorema, que na verdade a gente definiu para essa curva específica, mas de uma maneira análoga, a gente sempre pode definir uma estrutura de grupo abeliano numa curva irredutível de grau 3 ou 4. Então, isso sempre pode ser feito. E agora eu queria observar o seguinte para vocês. Vamos relembrar como é que era a receita da estrutura de grupo. Então, para tomar a soma de dois pontos P e Q, o que a gente fazia era olhar o terceiro ponto de interseção na curva e refletir. Então, esse aqui era o P mais Q. Agora, vamos supor que os nossos pontos P e Q tenham coordenadas racionais. Bom, se eles têm coordenadas racionais, então a reta que liga P e Q tem coordenadas racionais também. Essa equação, quando você substitui a equação da reta na equação da cúbica, o que você vai ter é um
polinômio de grau 3 em uma variável com coeficientes racionais e 2 raízes racionais. Então, não tem jeito. A terceira raiz vai ter que ser racional. Então, esse terceiro ponto de interseção também vai ter coordenadas racionais. E, portanto, a reflexão também vai ter coordenadas racionais. Ou seja, quando você se concentra nos pontos com coordenadas racionais, você ainda tem uma extensão de grupo. E, na verdade, se você tomar qualquer extensão finita de corpos, então uma extensão finita é algo parecido com tomar QI, mas você poderia colocar, adjuntar outros elementos algébricos, você sempre tem um grupo abeliano. Agora, esse grupo abeliano, bom, o que a gente pode dizer sobre esse grupo abeliano? E a gente tem um teorema importante, que é o teorema de Morden-Weil, que diz o seguinte, que esse grupo abeliano, então a gente está olhando para o conjunto dos pontos na curva que tem coordenadas num corpo fixo, que é uma extensão finita de C. Então, isso aqui é um grupo finitamente gerado, ou seja, vai ser Z na N mais um grupo abeliano finito. Então, sempre, na verdade, além disso, o teorema diz também que se você tomar uma extensão finita adequada de Q, então é possível que você só tenha um número finito de pontos racionais em Q. Mas se você tomar uma extensão finita, por exemplo, CI, ou talvez uma outra extensão, esse N aqui vai poder ser tomado positivo. Ou seja, você sempre vai ter, depois de tomar uma extensão finita dos racionais, um número infinito de pontos racionais. Então, o que a gente tem é, no primeiro caso, a gente, tomando uma extensão finita, a gente tinha um número infinito de pontos com coordenadas racionais. No caso de gênero 1, a gente também tem um número infinito, só que aqui, repara que é um infinito um pouco menor, né, no sentido de que antes, naqueles casos, os pontos racionais eram parametrizados por Q. E agora eles são parametrizados por um grupo mais discreto, Z na N mais G, um grupo finito. E por outro lado, então agora a gente pode se perguntar o que acontece no caso de gênero maior ou igual a 2, ou seja, isso vai ser dado por polinômios irredutíveis pela fórmula do gênero, polinômios de grau maior ou igual a 5, e aqui a situação é completamente diferente. Então tem um teorema que diz que você pode tomar a extensão finita que você quiser de Q e você nunca vai encontrar mais do que um número finito de pontos com coordenadas racionais. Então, o que eu quero tentar passar para vocês é que a estrutura dos pontos com coordenadas racionais, que entender essa estrutura é um problema de teoria dos números, um problema algébrico, mas isso está intimamente relacionado com a geometria da curva complexa associada ao polinômio. Então, tem a ver com gênero. Então, gênero 0, gênero 1 e gênero maior ou igual a 2 vão nos dar comportamentos completamente diferentes do ponto de vista de teoria de números. Então, isso é muito bem entendido para o caso de curvas algébricas, né, dimensão complexa 1. O mesmo problema pode ser estudado em dimensões maiores. Isso, na verdade, é um tópico de pesquisa bastante intenso hoje em dia, de tentar fazer essas analogias em dimensão mais alta, e ainda não é claro exatamente que invariantes geométricos vão estar governando a teoria dos números associadas a essas variedades. Então, para curvas, é essa história que eu contei para vocês. Em dimensão mais alta, isso tem vários problemas em aberto e é muito pobremente entendido no momento. Então, espero que eu tenha passado para vocês, dado um pouco dessas ideias, dessas relações entre álgebra e geometria, e espero que vocês tenham uma boa semana.